Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar sobre uma obra feminista bastante famosa pela sua polêmica. Ela é uma carta de amor, a mais longa carta de amor da literatura para uma mulher e feita por uma mulher. É nada mais nada menos do que Orlando, da Virginia Woolf, com o seu subtítulo Uma Biografia. Essa obra aqui foi cedida em parceria com a Martine Claret e a gente vai fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho sobre essa edição. Vem conferir. Fazendo o resumo de Orlando, uma biografia. Bom, o personagem narrador dessa narrativa é o biógrafo. Não sabemos se ele é homem, não sabemos se ele é mulher. As tradutoras optaram por colocar como o biógrafo, porque no inglês não existe variação da palavra. Enfim, este personagem nos conta a vida de Orlando. Orlando é um nobre do século XVI, parte da corte da rainha Elizabeth, que por mais benquisto que fosse pelas pessoas da corte, não se sentia muito encaixado. Ele era um tanto desengonçado, mas tinha seu carisma. Estava prestes a se casar com uma moça quando conheceu a princesa russa, Sasha. Por ela se apaixonou perdidamente. No entanto, o seu amor, que parecia tão correspondido, não deu muito certo. E isso fez com que Orlando ficasse melancólico. E os anos se passaram. E quando eu digo que os anos se passaram bastante, como mudanças de século. Pois bem, ele se torna embaixador de Constantinopla, fica um tempo por lá, faz o seu nome e um dia Orlando, o homem, se torna Orlando, a mulher. Então, vamos conhecendo os seus percalços como Orlando mulher durante alguns séculos. E acabamos conhecendo Orlando do século XVI ao século XIX. Fazendo análise de Orlando. Bom, me fizeram uma pergunta que eu vou responder agora. Camille, eu posso começar a ler Virginia por Orlando? A minha resposta é não. Não acho que seja uma boa começar a ler Virginia por Orlando, porque é um texto bem denso. Ela fala que é como uma simples brincadeira de criança, mas ela simplesmente tá maluca, não confia não. Existem outras obras dela, acho que mais fáceis do que essa aqui. Bom, antes de mais nada, eu quero falar da estrutura pra chegar depois nas críticas. A estrutura aqui, como vocês podem ver, é uma biografia, então você acha que vai encontrar a história do Orlando como que uma biografia normal, só que é uma impertinência da própria Virginia falar que é uma biografia, considerando que o pai dela foi o primeiro editor da Dictionary of National Biography. Então assim, é só uma impertinência, tá? Ela tá querendo fazer uma mudança de gênero aqui, não só no personagem, na questão do gênero masculino para o feminino, mas também do gênero biográfico. Então aqui você tem quase uma ficção histórica, ao mesmo tempo que você tem um quase realismo mágico, ao mesmo tempo que você tem quase um romance de formação e uma quase biografia. E o interessante aqui, falando sobre esses gêneros, é por conta do seguinte: uma ficção histórica, porque ela vai trabalhando a Rainha Vitória, a Rainha Elizabeth, Rei James, entre outros personagens, e vai fazendo esses pontuamentos históricos, ao mesmo tempo em que ela faz a transição de 3 séculos como se fosse 30 anos, ao mesmo tempo que o Orlando, ele vai e se torna ao Orlando. Você tem essa questão desse realismo mágico, ao mesmo tempo você tem um romance de formação. Eu vou deixar aqui nos cards a resenha do Charles Dickens, do David Copperfield, melhor dizendo, para vocês saberem mais sobre romance de formação, porque vai trabalhando a estrutura da sociedade ao mesmo tempo que a infância até a fase adulta de ascensão de Orlando. Então, e ao mesmo tempo é uma biografia porque realmente conta a história, mas não do jeito convencional que a gente está acostumado. Então aqui ela vai fazer uma mescla, uma brincadeira dos gêneros textuais, ao mesmo tempo que do gênero sexual, que é o feminino e o masculino, e você vai ter Orlando, que é os dois ao mesmo tempo. Para começar a falar das críticas sociais que a gente encontra aqui em Orlando, eu quero falar sobre Platão. Isso mesmo, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho formação em Antiguidade Clássica e eu estudei muito o autor. E eu quero apresentar para vocês o Banquete. Aqui, esse eu acho que é o segundo diálogo mais famoso dele, considerando que a República é o primeiro. Aqui a gente vai encontrar o mito da alma gêmea, narrado pelo personagem Aristófanes, que é um comediógrafo da época do Platão. Veja bem, Aristófanes conta pra gente sobre o mito da alma gêmea. Antigamente, os homens tinham 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. Porém, Zeus pistola. Não sei se existe personagem na mitologia que esteja mais irritado que Zeus, porque ele sempre tá irritado com alguma coisa ou correndo atrás de um rabo de saia. Ele ficou incomodado com a força dos homens e resolveu cindi-los. E assim,
os homens se tornaram com uma cabeça, 2 braços e 2 pernas como a gente conhece hoje. Algumas dessas criaturas eram homem-homem, outras eram mulher-mulher e algumas eram andrógenas, que eram parte homem, parte mulher. E essas criaturas passaram a buscar uma a outra para se completarem de novo. Esse é o mito contado pelo Aristófanes. E é legal aqui que a gente explica muita coisa da metade da laranja, entre outras metáforas que a gente tem. Por que eu lembrei disso? Bom, começando que Orlando é a mais longa carta de amor da literatura, que foi feita da Virgínia para Vita. E pelo segundo e mais importante motivo, que você tem os andrógenos, que no caso o Orlando, ora é homem, depois é mulher. Então essa androginia acabou me lembrando muito o mito do banquete. Bom, então, não só por conta disso, mas também porque existem várias referências à mitologia no decorrer da obra e também conhecendo as referências da Virgínia, eu acabei sempre retomando Platão. E antes de falar das outras críticas, eu quero falar uma coisa do final do texto. Eu acho muito interessante que a Virgínia trabalha essa questão do amor e trabalha a questão da completude. Uma coisa que ela vai trabalhar muito no final, inclusive, do texto. Só que, ao invés de ela trabalhar a completude com o outro, o que a Virgínia vai trazer? A completude do eu. O eu sendo, ao mesmo tempo, masculino e feminino e a própria metade. Então, isso aqui é uma coisa que eu achei fantástica dentro da obra da Virgínia e eu achei sensacional. Agora, eu quero falar das outras críticas. Tal como é uma impertinência falar que isso aqui é uma biografia, a Virgínia vai cometer várias impertinências falando sobre a sociedade, ou melhor, as diversas sociedades que Orlando acaba vivendo por conta da quantidade de tempo que vive. Então, assim, é bem interessante observar como ela vai pontuar, por exemplo, o posicionamento da mulher dentro da sociedade, como Orlando homem, passa a entender o posicionamento da Orlando mulher. Então isso é muito legal, porque você vê essa mudança de estrutura, essa mudança de paradigma, e você vê como homem e mulher, eles vão se dando na sociedade, e entre outras críticas. Só que, pelo menos particularmente, eu acho que a Virgínia ela não critica a sociedade em si, mas a percepção que a sociedade tem de mundo. Porque tudo que a sociedade pressupõe não é natural, é só uma percepção social. E aqui a gente tem, por exemplo, a própria questão do tempo. O tempo, a temporalidade do mundo, de 300 significa 30, é uma coisa que soa super absurda e fantasiosa, mas me soa muito como uma crítica, porque o próprio Einstein diz que o tempo é relativo. A forma como a gente vê a passagem de tempo é relativa. Então é bem interessante aqui como ela vai fazer essa construção e vai botar o próprio tempo como o primeiro dos paradigmas. A segunda linha relativa é, por exemplo, a própria memória, porque ora a memória funciona de um jeito, ora a memória funciona de outro, e tanto no fluxo de consciência do Orlando quanto o fluxo de consciência do biógrafo, junto com a sua fase documental e junto com a conversa com o leitor, acaba transferindo, acaba mudando de percepção. Então é bem legal como a memória ela se modifica também. Você vai ter críticas em relação à questão do matrimônio, da não equidade da relação matrimonial dos períodos. Você vai ter crítica, por exemplo, à mudança de como funcionava a mulher em sociedade, no sentido de que antes a mulher não poderia ter posses e depois a mulher pode até mesmo dirigir. Você tem questões de sororidade aqui. Quando Orlando se transveste, sendo mulher, se transveste de homem e conhece outras mulheres que fogem do escopo da sociedade e da nobreza que conhece. Mas principalmente você tem uma crítica à questão da literatura. Como a literatura ela é vista favorecendo um ponto de vista aristocrático e também um ponto de vista masculino e do passado, e vai tendo essa transição também de modelos e de gostos. Então você tem várias transições sociais acontecendo ao mesmo tempo que a própria transição de Orlando, o que é muito interessante, como abordado pela Virgínia. Então, em todo o processo que a gente encontra aqui em Orlando, são várias críticas diferentes, várias abordagens. A questão da androginia é muito comentada por aí, então, assim, a duplicidade de homem e mulher de Orlando faz com que ele tenha, ou melhor, a figura Orlando tenha uma capacidade de perceber como funciona a natureza, e tanto outros personagens também vão ter essa ambiguidade. Então a Virgínia quer mostrar aqui que todo mundo tem essa ambiguidade, não é só Orlando. Então, assim, é muito legal. Claro que faltam muitas coisas ainda a serem ditas dessa obra, mas eu acho que eu resumi o máximo possível, justamente porque
É muita coisa, é muito denso, é muito complexo e principalmente os fluxos de consciência junto do eu são fantásticos e magníficos. Antes de finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre essa edição aqui da editora Martim Claret. Como vocês podem ver, ela é de capa dura. Então, assim, ela também é muito bonita. Eu acho essa capa muito bonita, ela é bem clean, então eu gostei bastante. A tradução da Eliane e da Kátia é muito boa, inclusive dá pra ver que elas realmente revisaram 9 vezes, porque algumas marcas das revisões ficaram no texto. Mas essa edição também é muito bonita porque ela contém ilustrações, como por exemplo essa aqui. Várias ilustrações dessa aparecem no decorrer do texto pra dar esse quê biográfico, então ficou bem legal e eu realmente recomendo essa edição porque a tradução ela é bem cuidadosa, inclusive é muito difícil traduzir um texto desse que conta bastante com essa mudança de gênero do feminino e do masculino, e justamente porque o inglês abre essa possibilidade da neutralidade, enquanto o português não, então elas fizeram um trabalho sensacional. Bom, gente, é isso. Eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e também curtirem. Se tiverem gostado, participem do nosso sorteio, ele tá rolando e o formulário tá aqui embaixo na descrição. E é isso, gente. Um beijo pra vocês, abraço dos nossos mascotes e até a próxima. Tchau, tchau!